Salve, salve, turma. Vamos lá, então, né? Depois da entrevista do Roger, aliás, muito boa entrevista, hein? Muito boa entrevista, um cara lúcido, boas ideias, respondeu todas as perguntas, até as perguntas malas, assim, de tu jogou no Grêmio, tu é no Grêmio, enfim, né? As perguntas que precisavam ser feitas, na verdade, que seriam feitas, enfim. Mas eu gostei muito da entrevista do Roger, porque pelo seguinte, o Roger, eu até pego faço das palavras do meu amigo André Ribeiro, setorista do Inter por anos e anos, que foi ele quem chamou a atenção. O Roger tem potencial para ser o novo Muricy Ramalho do Inter. O que quer dizer com isso? Eu concordo com isso, vamos falar sobre isso. O que quer dizer com isso? O Muricy chega ao Inter em 2003, claro que era um outro momento, era um Inter que estava sem grana, o Inter precisava se reconstruir, que precisava muito dos jovens, mas é o Muricy quem começa todo aquele processo, além da gurizada, de receber jogadores como o Fernandão, como, enfim, o Yarley, como caras experientes como o Borivão, o Índio. Eles vão chegando aos pouquinhos, e encaixando num time que começou modesto, né? Começou com o Klemer, começou com o Vladimir, o zagueiro, que chegou a ser capitão do Inter, mas né, que ninguém lembra direito, com o Sangalete, que era um esteio ali daquela defesa do Inter, que era um time de muito guri. Tinha Vinícius, tinha Daniel Carvalho, tinha Cleiton Xavier, tinha uma gurizada. E foi uma gurizada que em 2003 virou o jogo. Virou o jogo porque o Inter não vinha bem, o Inter vinha perdendo muitos grenais, e o Inter com o Muricy começa a se reconstruir. Sobretudo na confiança dos jogadores, que é o que o Roger comentou na coletiva e é o que ele vai recuperar também, a confiança dos jogadores. E aí o Muricy começa o processo em 2004, Sul-Americana, 2005, o Brasileirão que deveria ser ganho pelo Inter, vocês sabem como é que acabou, né? Então não vamos entrar muito em detalhes, né? Mas vocês sabem o que aconteceu e a gente jamais vai esquecer. E aí ele começa o processo que depois culmina com o Abel sendo campeão da Libertadores e também do Mundial. Então o Roger tem esse potencial, essa vibe até de ser esse novo Muricy Ramalho. Acho que basta dar tempo para ele trabalhar e a gente tem um pouco de paciência, algo que a gente não tem há muitos anos, mas que a gente tem um pouquinho de paciência. Claro que não vai ser a partir do sábado já com um time improvisado até, né, que vai enfrentar o Botafogo no Rio, e até eu acho que o Inter tem que preservar seus jogadores, evitar daqui a pouco uma lesão, para colocar a turma em campo terça-feira contra o Rosário Central quando é uma decisão. Aí sim, acho que é muito importante, porque afinal de contas a gente ainda está vivo na Sul-Americana e quem sabe agora com um novo comando, novas ideias, um time melhor organizado, a coisa não anda. O Roger chegou a ser questionado sobre o Valência, sobre o Barreto, sobre o Patrick e o Wesley juntos. Ele disse, por que não? Né? Ele falou, eu não mantenho, eu tenho que me adaptar o meu jogo, meu estilo de jogo, o jogo que eu quero aos jogadores que eu tenho. Eu cheguei no Juventude, era o Carpini técnico, recente tinha saído, eu não montei o grupo do Juventude, mas eu fui, adaptei e fiz o melhor possível com o que a gente tinha. E é isso que o Roger vai fazer agora também no Inter. Daqui a pouco você vai botar medalhão no banco, ele vai botar, porque agora ele está escudado, pode ter certeza disso. Tudo o que o Inter menos quer, o que a gestão menos quer, é um novo fracasso para terminar o ano. Então, ele certamente vai estar muito escudado e ele vai ter carta branca para mexer nesse time, vai mexer como ele quiser, porque o Roger, apesar de ser um cara educado, uma fala mais baixa, sem gritaria, assim, um volume, um tom mais baixo, ele é um cara muito firme, com ideias firmes, e os caras não vão passar por cima dele, pode ter certeza disso. Agora, umas frases interessantes do Roger, né? Ele comentou, o desafio de treinar o Inter, né, coisa e tal, babá. Ele disse, olha, para quem tem pretensão de um dia ser técnico da seleção brasileira, chegar à seleção brasileira, é um desafio importante, o tamanho do Internacional, eu estou preparado para este momento. Então é um cara que chega desassombrado, eu cheguei com um cara que conhece a casa. O Roger era colorado na infância e na adolescência, jogava na Várzea antes de ir pro Grêmio jogar bola, tá? Antes de ser profissional do Grêmio. Frequentava o Beira-Rio, a família Colorado, enfim. Então eu gostei muito da entrevista. Algumas frases do Roger, tá? Vamos pincelar aqui, ó. Uma das razões pela vinda, né, do Roger, no caso, ele respondendo, né, foi justamente por acreditar que a temporada não acabou e pode acabar de forma bem sucedida com conquistas. É uma grande oportunidade na minha carreira. Esse é um momento muito importante para mim. Busco retomar minha carreira. É o grande momento em que posso, junto com os jogadores, ter uma grande conquista, que é o que credencia os treinadores a sonhos maiores. E ele disse isso também porque ele comentou que com a chegada dos técnicos estrangeiros no Brasil, ele ficou um ano e meio desempregado. E aí que ele fala sobre isso também, né? Aí ele comenta mais adiante.
Muitos jogadores têm boa relação com a bola. Ele falava do que ele viu no Inter, que ele eliminou 2 vezes, no Gauchão e na Copa do Brasil, né? O time tem uma estrutura tática muito bem desenhada, movimentos bem caracterizados, buscando um tipo de jogo específico, uma variação que, na minha forma de ver o jogo, pode ser evoluída. Algumas similaridades com o que eu produzi em determinados momentos do jogo, até mesmo na pressão alta. Outras que vamos colocando o que penso ao longo do jogo, ao longo dos treinos também, né? Outra coisa que ele falou sobre a gurizada, né? Que ele quer ter 3 times nos treinos. Um dos times formado só para o guris, para justamente ver os meninos na base e daqui a pouco acendê-los ao profissional, que é justamente o que o Inter precisa, né? O Inter não revela porque não coloca os guris em campo, né? A gente sabe como é que era com o Kudê. Para botar um guri em campo era um parto, né? Então vamos ver como é que agora fica essa questão. E aí, respondendo sobre a troca de lado, né? Tendo toda uma vida no Grêmio agora, vindo pro Inter. Aliás, ficou muito bem de vermelho, né? Caiu muito bem no Roger vermelho. Vejo com naturalidade. Vivi aqui no estado, vivi a rivalidade. Como jogador, sempre deixei a rivalidade dentro do campo. A relação do torcedor é passional. Sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. É um processo natural. Os xingamentos, né? A torcida do Grêmio que tá toda de mimimi, né? E se borrando de medo, na verdade, do Roger no Inter. Como profissional do futebol, eu também administro isso de forma a que circule bem nestes ambientes e trabalhar com tranquilidade. Então, olha, uma boa entrevista, um cara lustro, um cara estudioso. Colegas que cobriam o Grêmio na época do Roger sempre disseram isso, que o Roger fala muito bem, ele é muito claro, muito esclarecido no que ele quer, consegue colocar isso também para os jogadores, enfim. E agora, penso que o que ele depende, o que ele precisa no Inter é um suporte. Tendo suporte, uma coisa vai longe. A gente já tem o suporte do Abel Braga, né? Enfim, do Paixão, deve ter o do Abel Braga também, o Inter, acho que agora é cedo ao Rio de Janeiro, que o Inter já vai amanhã para o Rio, joga sábado com o Botafogo lá, também vai servir para conversar com o Abel, né? Enfim, já tem o Paixão também, que, puxa vida, o Paixão, se tem uma coisa que o Paixão e o Abel são craques, é em conversar com a boleirada, conversar com o vestiário, dialogar com esses caras. Então, eu tenho certeza que eles vão convencer os caras a comprar o Roger, sabe, a comprar as ideias. Acho que esse é o menor dos problemas. E agora eu tenho certeza que o DM também vai ser esvaziado. Relógio na tela, por favor, meu cara Marcelinho Benfica. Um grande abraço para Marcelinho Benfica e pro Lucas Benfica, irmão dele. E aí a gente pede aquele like de vocês, o carinho de vocês, para deixar o like. E também se inscreve no canal, vem com a gente também, tá bom? Relógio na tela, então, por favor, para aqueles 5 segundinhos para que tu possa deixar o like. Obrigado pela força, né, turma? Valeu pela ajuda de vocês. Perguntado sobre o Inter e Rosário, o Roger disse que ele não tinha visto o jogo, né? Que é justamente agora, ia para casa, ia jantar, ia assistir a Inter e Rosário, ou melhor, Rosário Central Inter. Claro que vai poder ver muita coisa, né? Vai poder ver sobretudo os erros que o Inter cometeu no jogo, né? E talvez até a falta de apetite ofensivo do Inter, né? Que, vamos combinar, o Inter atacou pouco na partida, né? E acaba tomando um gol em erro individual do Rômulo. Não vamos crucificar o cara, porque, enfim, acho que tem chance de crescer, de evoluir. E outro ponto é que, falando sobre os guris, ele já deu um recado, ó. Se eu te subir para treinar com o profissional, tu voltar pro sub-20 ou pro sub-17 cheio de marra, tu não sobe mais de novo. Então, porque tu tem que ser o exemplo para os guris que estão lá embaixo, tentando subir. Se tu vier e eventualmente acabar voltando para a base, porque, né, treina aqui, não vai jogar na base, né, eventualmente. Se tu voltar cheio da marra lá, tu não volta mais para cima, porque tu tem que ser exemplo, tu não tem que ser o cara marrento e cantar vantagem sobre os outros. Então, uma baita entrevista do Roger, acho que sobretudo além de um técnico, é um educador e é um cara vitorioso por onde passou, né, inegável. Então, longa vida ao Roger, que um novo tempo comece para o Inter, e quem sabe um tempo de muitos títulos ainda. A propósito de títulos, ele falou uma coisa interessante. Foi questionado, né, que o Inter, como está muitos anos sem ganhar nada, né, ele comentou que quando acontece isso, e isso é cíclico no futebol, o próximo título vai ser muito comemorado e vai ser marcado na história. Tomara que esse título venha com o Roger e seus comandados, tá bom? Valeu, turma. Vamos acreditar. Hasta la vitória, Inter.